Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse princípio do Solid que serve para a gente tornar o nosso código mais flexível, que é o Open Closed, e também da interação dele com o design pattern que todo mundo conhece, que é o Strategy. Além disso, ao longo do vídeo eu também vou refatorar essa implementação de Strategy para um template method, otimizando muito a hierarquia de classe que a gente vai construir, tá? Além disso, se você está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações. Se você gostou, deixe seu like e também compartilhe com alguém que você sabe que tem interesse por esse tipo de assunto. Estão abertas as inscrições para o meu curso de Clean Code, Clean Architecture, que é uma jornada que vai, sem dúvida nenhuma, transformar a tua carreira. A gente está já no 4º ano de curso, já foram milhares de pessoas que passaram por ele, a gente está na turma 17, e ao longo de toda essa trajetória, todas as aulas, como conteúdo ao vivo, eu fui também evoluindo para ser o mais objetivo, respeitar ao máximo o tempo de vocês e trazer a melhor experiência possível. Então, é uma transformação que vai acontecer em 8 aulas, não para te prometer um salário ou um cargo, mas sim para te dar uma base sólida em design, em arquitetura de software. A gente vai falar sobre Clean Code, sobre refactoring, sobre testes. Vou abordar o Test Driven Development, também falar de tipos de testes, test patterns como Stub, Spy e Mock Fake. Falar também de arquitetura hexagonal, Clean Architecture, Domain Driven Design, e a gente vai entrando na arquitetura de microserviços, arquitetura orientada a eventos, CQRS. Ao longo dessa jornada toda eu vou falar de muitos design patterns e de como os Solid Principles fazem parte de toda essa construção. Ao final, eu espero que você se torne uma pessoa muito mais madura, tenha condições de tomar decisões não com base em coisas certas ou erradas, porque isso não existe. O que existe são vantagens e desvantagens, e você vai aprender a colocar isso na balança para tomar melhores decisões. Eu espero que depois dessa experiência você se torne uma pessoa muito mais confiante, principalmente em discussões técnicas, em entrevistas de emprego, e isso vai te dar uma base sólida para estudar esses assuntos que são difíceis daqui para frente. Todas as aulas a gente tira muita dúvida, troca muita experiência. Eu tento contribuir da melhor forma possível. Tem grupo do Telegram para acompanhamento. Você pode entrar em contato comigo. A gente vai construindo juntos esse conhecimento, tá? Então, se você quer participar dessa experiência, clica aqui no link da descrição e saiba mais detalhes. Se por acaso, quando você estiver vendo esse vídeo, se as inscrições estiverem encerradas, deixe seu nome e seu e-mail que eu vou te avisar. Bem, o nosso exemplo aqui hoje vai ser da realização da reserva de um quarto de hotel, né? Para isso, eu trouxe um modelo de dados já no banco, né, com 2 tabelas, tabela quarto, né, com o type, que pode ser tanto por dia quanto por hora. Essa vai ser a diferença entre os tipos de reserva, juntamente com o valor, e também a tabela reserva, onde eu associo o quarto juntamente com essa reserva, coloco o e-mail da pessoa que está solicitando, juntamente com a data de check-in e check-out, o preço que foi calculado, o status e, por fim, a duração. Então, com isso aqui, a gente vai construir do zero, não tem nada ainda no projeto, né? Eu vou usar já diretamente um Domain Model com Clean Architecture, falar um pouquinho de Domain Driven Design, mas principalmente ressaltar o Open Closed Principle e o padrão Strategy. Como eles vão fazer para resolver e nos ajudar a tornar esse código mais flexível. A gente vai começar com o TDD e existem 2 linhas de raciocínio, tá? Pode ser por teste de unidade ou de integração. O teste de unidade vai demandar que você planeje e modele esse domínio num nível mais aprofundado, num momento em que talvez você não tenha a maturidade necessária. Por isso eu prefiro iniciar com testes de integração. Por quê? Porque esse é o comportamento que o teu cliente vai acabar demandando. Então fica mais fácil de entender as entradas, as saídas, qual é o comportamento que deve ser construído, para que depois você possa refatorar e extrair o Domain Model, né? Então, como é um sistema de reservas, o comportamento vai ser fazer a reserva. Então, make reservation, .test, e aí deve fazer uma reserva. Como são 2 tipos de quartos, né? Deu 1 quarto por dia. Talvez aqui pudesse ser com pagamento por dia, alguma coisa assim. Async function
E aí eu já posso instanciar diretamente esse use case. Então, ó, make reservation igual a new make reservation. Eu não sei ainda quais são as dependências que eu vou precisar, mas o TDD vai me estimular a descobrir. Então, poderia ser, de repente... Como eu tenho duas tabelas aqui, ó, room e reservation, vamos descobrir que são aggregates diferentes, tá? Mas isso já nos dá um indício de que talvez eu tenha aqui o room repository. Não que exista uma relação 1 para 1 entre repositório e tabela, mas nesse caso vai dar certo. Ó, room repository database e reservation repository database. Fechou. Vou passar essas duas aqui. Ó. Beleza. O que mais eu vou precisar? Eu vou precisar de um input. No input make reservation. Eu gosto sempre de deixar claro do que é o input, porque pode ser que você tenha que orquestrar dois use cases diferentes a partir do mesmo teste, para você, de repente, fazer a mutação, fazer a consulta, né? Então, isso ajuda a entender. O e-mail aqui vai ser johndoe@gmail.com. Check-in date. Então, check-in date, check-out date. Como eu estou criando um input para o use case, eu poderia usar date aqui, não teria problema, né? Se for a partir de uma interface HTTP, você poderia passar somente a string e depois restaurar esse estado, né? 0301. Imagina que isso aqui, então, como é por dia, o checkout date vai ser new date 0301. Aqui eu vou colocar 05, tá? Então tá aí um período, vai ficar dia 1 para o dia 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 4 diárias, né? Fechou? Vou precisar também usar o room ID, afinal, eu estou reservando um quarto específico. Para isso, eu vou pegar aqui, ó, por dia, então vai ser esse quarto que está aqui. Aí, ó, fechou? E aí, com isso, é esperado que eu faça, ó, output make reservation igual ao wait make reservation execute, input make reservation. Tá aí. Então, given, né? Essa parte aqui. When. E agora vamos lá para o then. Qual que deve ser o retorno disso? Então, eu espero que output make reservation tenha como output primário reservation ID to be defined. Então, eu só quero chegar aqui, por enquanto. Depois a gente vai ver o próximo passo, que é para validar se realmente o retorno está correto, né? Para isso, ó, vamos executar esse script primeiro. Deixa eu só ver o que tem nesse script. Ele dropa essa tabela, dropa outra. A gente pode fazer diferente aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, drop schema Branas Cascade, mais fácil. Create schema Branas. Assim já dropa o que tiver, cria o que tiver, né? Tinha algumas coisas aqui de outras lives, de outros cursos, né? E aí, ele recriou o objeto. Fechou. Tá ótimo. Bom, com isso a gente já pode partir para a criação do código. Então, ó, make reservation.ts. Então, isso aqui é um use case, tá? Ele vai atuar bem aqui, ó, na fronteira da application. Então, aquele comportamento que você está expondo para os drivers, usando conceitos de ports and adapters, né? O que são os drivers? Pode ser o teste, pode ser um CLI, pode ser uma API, essa API pode ser REST, pode ser GraphQL, poderia ser uma fila. Então, tudo aquilo que... Pode ser a camada de apresentação, se você tiver. Tudo aquilo que interage com a application. Ah, pode ser um front-end? Não. Porque um front-end separado, ele é outra aplicação separada que vai interagir por aqui por meio de uma API. Então, não é uma camada desta aplicação, é outra aplicação que é integrada com essa. Então, toma cuidado um pouquinho com esses conceitos, tá? Bom, essa abordagem aqui de criar uma classe com o nome do comportamento, ela vem principalmente desse livro. Enfim, isso é só uma observação. Os autores fazem observações normalmente da realidade, né? E Martin Fowler, nesse livro aqui, que é o Patterns of Enterprise Application Architecture, capítulo 9, tem os padrões lógicos, né? Onde ele vai falar principalmente do Transaction Script e do Domain Model. Dentro disso, existe também um padrão chamado Service Layer, né?
que é comumente usado em conjunto com o Domain Model, já que o Domain Model, por si só, ele aborda regras independentes, não regras aplicadas. Então, essas regras têm que ser orquestradas juntamente com recursos, como banco de dados, APIs externas, file system, filas, tudo que você precisar para viabilizar a implementação desse comportamento. E aí, aqui ele cita no Service Layer 2 caminhos. Tanto você poderia criar uma classe ou algum análogo de classe na sua linguagem, poderia ser um arquivo. Pensar, por exemplo, sei lá, em JavaScript, quando você não está usando classe, você poderia ter simplesmente funções, né, dentro de um arquivo. E aí, uma abordagem seria usar o sufixo service e usar o prefixo com a área de conhecimento, reservation service, com um método chamado de make reservation. É uma opção. Outra opção que você tem é adotar o nome do use case. Nesse caso é make reservation, como a gente começou a fazer, e o método se chama execute. Eu vou executar esse comportamento. Olha que legal. E aí, isso é uma certa analogia com o padrão command do Gangle 4, que representa uma espécie. O padrão command, então, ele desacopla quem chama de quem é chamado por meio de um objeto que tem uma intenção, e nessa intenção você define quais são os parâmetros que devem ser transportados. Isso faz com que o padrão command crie esse desacoplamento e também permita com que você reexecute, enfilere, desfaça. Então, essa é a analogia do padrão command. Para cá, entenda que fica a ideia da intenção, make reservation. Bom, isso aqui vai ser async. Aqui eu vou ter um input. Esse input. E isso é outra coisa que eu reforço bastante, tá? Toma cuidado com essa ideia de exposição de operações de persistência. Eu não estou expondo save reservation. Save reservation é uma operação que acontece na tabela. O que eu estou expondo é make reservation. Fazer uma reserva é diferente de salvar uma reserva. Entendeu? Se você começar a expor CRUD e infelizmente a ideia de uma API RESTful ela te induz a fazer isso, já que você tem métodos como get, post, put, delete, que são operações em cima de recursos. E recurso, muitas vezes, é aquilo que você vai persistir no banco de dados. Mas entre uma coisa e outra, tem regras de negócio. E se elas, porventura, não estiverem na camada de aplicação, não estiverem protegidas aqui dentro, não estou falando se é Transaction Script ou Domain Model, estou falando ela tem que estar aqui dentro. O risco é que você tenha um vazamento desse comportamento para os drivers. É por isso que você vê as aplicações que tem no seu controller um grande volume de regras de negócio, depois isso não é reusado em nenhum lugar, você não consegue testar de forma adequada. Tá bom? Então a gente parte desse princípio. Bom, aqui eu vou ter então o ID do quarto, que é o UID, o e-mail do cliente, check-in date, que é date, checkout date, que é date também. Fechou? Então agora, com base nisso, a gente vai começar a associar também os repositórios, construir essa regra. Bom, vai ser então o room repository e também o reservation repository. Fechou. Tá aí. Agora eu vou precisar criar esses dois arquivos, né? Depois a gente bota nas pastas, né? Lembra que pasta e camada são coisas diferentes. Camada é um conceito lógico, né? De responsabilidade e relacionamento entre classes. Pasta é somente um lugar físico que serve para você organizar e ter rastreabilidade de cada um desses arquivos, né? Bom, de cara eu vou ter que pegar o quarto, então, né? Room ID, string, promise. Repara que a gente já está partindo aqui para um domain model. Então, eu não vou construir de forma procedural para depois refatorar. Eu já vou direto e tentando chegar nesses conceitos, tá? Também o reservation repository. Que vai ter também o save. Ó, retorna void. Ou não retorna nada, né? E aí o get reservation ID string promise reservation. Fechou. Então, basicamente é isso que eu tenho. Room repository que tem
o método por obtenção do mecanismo de persistência e reservation, que tem o save, e também o get, para que eu possa pegar a reserva já feita, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui agora, ó, vai ser o seguinte, eu vou precisar obter, né? Então, primeiro eu vou ter que importar essas dependências, ó, e aí dizer, ó, room repository get input room ID. Vamos ver como as coisas vão se encaixando, né? Aqui, ó, eu ainda tenho um probleminha que eu não criei esses objetos, mas não tem problema. Para a classe make reservation independente, né? Agora sim, ó, eu vou ter que fazer reservation igual a new. Ou poderia usar um static factory method, reservation ponto create. Para quem? Então vai ser o input e-mail. Vou ter que dizer também qual é o quarto, né? Então, room ID, importante. E eu vou dizer o check-in date, checkout date. E a intenção aqui é que eu consiga saber duas coisas, a duração e o preço. Só isso, tá? Bom, uma vez que eu tenha feito isso, await reservation repository save reservation. Então, relativamente simples. Vou adicionar mais uma coisa aqui, ó. O retorno com o reservation ID. Então, vou colocar um output. E aí, nesse output, eu vou ter o ID da reserva. Fechou? Basicamente é isso. Podemos tratar algumas coisas. Mas se o quarto não existir, eventualmente, quando eu vou fazer essa reserva, se eu tiver algum problema aqui no check-in date, checkout date, então tem algumas possibilidades que a gente vai fazer aos pouquinhos, né? Mas na prática vai ser mais ou menos isso. Repara que tem mais uma coisa aqui que a gente ainda não fez, que é o seguinte, eu preciso saber, de certa forma, qual é a duração, qual é o preço, né, na hora de salvar, e só pelo room ID eu não tenho como saber. Então, aqui entram algumas questões, do tipo, e aí, eu vou passar o quarto inteiro para que eu possa tomar essa decisão, eu vou fazer esse cálculo aqui no use case e vou passar os valores depois. Então, um pouco sobre isso que a gente vai precisar pensar e modelar melhor a partir de agora. Bom, vamos começar com o room, né? Então, aqui, basicamente, eu vou modelar um pouco do que está também no meu banco de dados, mas entenda que a gente poderia ter outros objetos de domínio envolvidos também, né? O ID é um string, eu também vou ter o type e o price. Esse price vai seguir o type, se for por dia, se for por hora, será por hora. Ó. Agora aqui, ó, a gente já pode, daqui a pouco, escrever esse código também no repositório. E aí, reservation. O que eu vou ter inicialmente aqui? Aqui tem uma questãozinha, ó. Reservation ID, room ID. Então, a relação entre aggregate se dá por identidade. Aqui eu tenho o room ID, porque ele tem um ciclo de vida diferente. Eu poderia ter esse quarto aqui, de repente, com status, se ele está ativo, se ele está em manutenção. Então, o ciclo de vida dele é uma coisa, o ciclo de vida da reserva é outra. Se eu associo esse ciclo de vida, eu passo a encadear muitas vezes esse comportamento. Então, por isso, por identidade. Tá? Além disso, eu tenho aqui o e-mail, que é uma string. Eu também tenho check-in date e checkout date. Por que eu vou separar isso em dois aqui? Ó? Porque, basicamente, o create ele vai fazer uma coisa a mais para mim, que é criar, ó, esse reservation ID com base numa função que cria o UID de forma randômica. Ó, só crypto aqui, tá? Import crypto from crypto. Fechou? Fechou. Aqui, return new reservation ID. O que mais eu preciso? Das mesmas propriedades, tá? Aqui tem 2 pontos a mais. Das mesmas propriedades. Então, esse aqui é um padrão chamado de Static Factory Method. Ele foi definido pelo Joshua Block no livro Effective Java. E ele serve para você ter uma alternativa ao construtor, tá?
E essa alternativa ela se dá porque são comportamentos de construção diferentes. Então, com isso, a gente consegue ter essa distinção aqui. Ou eu construo por aqui, se eu estiver restaurando o estado do objeto, ou por aqui, se eu simplesmente estiver construindo pela primeira vez. Tá? Bom, feito aqui também. Importei aqui o reservation. Aqui, return. Agora, como eu já tenho a reserva também, eu posso dizer que eu tenho o reservation ID. Reservation ID. Fechou. E aí, bom, o que eu vou fazer com esse quarto? Né? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode definir nesse objeto, criando uma dependência entre eles. A dependência é diferente da associação. Associação é uma relação onde eu tenho um. Então, quando eu venho aqui e digo assim, ó, supondo, né? Eu tenho uma propriedade chamada room dentro de reservation. Então, reservation tem room. Outra coisa, eu dizer o seguinte, ó. Calculate, com base no room, qual vai ser o preço e a duração. Então, agora eu dependo de room. Entendeu? Só que eu não tenho room. Então, isso faz com que eu tenha um acoplamento mais fraco entre eles. Tá? Por que isso? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. E aí, com isso, a gente vai fazer a definição, então, da duração e do preço. E aí, quando eu salvar, eu já vou ter isso definido. Tá? Então, aqui a gente vai ter duração, começa como 0. Aqui, na verdade, gente, ó, a gente até pode fazer o seguinte. Eu poderia colocar aqui, ó, duration. Porque essa reserva, ó, e price number, para que a gente possa começar como 0. Ó. Então, duration e price. Então, beleza, começa com 0. Aqui, quando eu obter o quarto, ó, eu vou ter que fazer o seguinte. Como eu estou fazendo somente por diária, né? Vamos pegar esse diff, que é this.checkoutDateGetTime menos this check-in-date-getTime. Peguei essa diferença, quero chegar em dias. Como é que eu faço? Dividido por 1000 vezes 60, minuto, segundo, hora, dia. Né? Basicamente o que eu tenho aqui, poderia até já dizer, ó, isso aqui é a duration. E o price, vou botar private para forçar que isso venha desse cálculo, né? É igual a duration vezes room.price. Basicamente é isso. Com base nisso, até a gente tem também status, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. Tem o status, né? Vamos colocar também o status. String. Vou dizer aqui que esse status é active. Então, começa sempre com active, né? E basicamente é isso. Agora aqui no Make Reservation, eu já vou ter aqui o Calculate, eu fiz o Save. Aqui no Repository, a gente vai então fazer Export, Class, Reservation Repository Database. Vamos implementar diretamente no banco, tá? Show? Ó. E o room também. Cadê? Aqui, ó. Export Class, Room Repository Database, Implements, Room Repository. Pronto. Beleza. Não vou inverter essa dependência da conexão, vou usar a conexão aqui dentro mesmo, tá? Agora aqui, ó. Construímos, construímos, construímos. Então, a gente já tem condições de chegar no nosso primeiro teste, né? Ainda não temos esse comportamento, vai dar erro se eu tentar executar, então vamos partir para essa implementação agora de cada um dos dois repositórios. Então tá bom. Então aqui, ó,
eu vou usar o pgpromise como biblioteca. E aí eu vou fazer a conexão, ó, connection pgp. Aqui eu estou rodando um banco local em Postgres //, o usuário é Postgres 123456, obviamente isso aqui é base de teste local, database app, e aí sempre fazer aqui o connection pull ends. Fechou. Então isso aqui a gente vai usar não só aqui, mas também aqui. Ó, async, pega esse PGP, traz para cá. Tá, beleza. Então agora, ó, eu tenho aqui o room data, await this, não é this, né? Ela já está aqui direto, ó. Connection query, select asterisco from Branas room, where room ID igual a room ID. Fechou? Por que são um repositório? Tem outros vídeos que eu falo especificamente sobre o padrão, mas ó, basicamente porque eu interajo com o mecanismo de persistência tanto para persistir quanto para restaurar o estado de objeto de domínio. Então, eu vou reconstruir esse room, que é room data, room ID, room data type e room data price. Sendo que price eu tenho que converter para float, que é data. Fechou. Se está funcionando, a gente vai descobrir no teste. Aqui, gente, a mesma coisa, ó. Reservation data é igual ao await. Isso aqui é um destructuring, tá? Estou pegando de um array, pegando o primeiro elemento, já que eu quero pegar um só. Connection query, select asterisco from Branas reservation, where ID igual a reservation ID. Return new reservation. Quem? Reservation data, reservation ID, room ID, e-mail, check-in date. Olha só a conversão que acaba acontecendo, né? Que interessante. Estou convertendo de snake case para camel case, e isso acontece dentro do objeto. O objeto de domínio tem essa característica, né? Então, eu tenho uma espécie de, filosoficamente falando, uma anti-corruption layer com o mecanismo de persistência, já que eu poderia ter campos com outros nomes lá. Só que eu não contamino o meu domínio com isso. Olha que interessante. Reservation data checkout date. Duration. O que é duration aqui? É numeric? É numeric, então tem que ter um parse float. O que mais? Price. Parse float. Reservation data.price. Reservation status. Aqui, um ponto a mais. Fechou? Temos já esse método que obtém e que também faz o retorno, né? Aqui é mais fácil, ó. Connection.query, insert into reservation. E aí eu vou ter que colocar os campos, né? Posso até aproveitar uma coisa aqui, ó. Pronto. Tira esses dois aqui. Pronto. Então aqui eu vou inserir em todos esses campos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8. São 8. Então vamos lá. Values, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, vamos lá. Tá. E-mail, check-in date, checkout date. Repara que aqui eu coloquei esses últimos como privates, né? Por que private? Porque eles sofrem alterações depois e eu quero concentrar essas alterações tanto aqui no create quanto no calculate. Então é o encapsulamento. Então vou fazer aqui um get status, return this status, get duration, return this duration e get price, return this price. Show? Beleza. Então aqui vai ser reservation, get duration, get price,
gets... Não, acho que é o contrário. Ah, tá certo. Status. Isso aí. Fechou. Aqui é void. Então, temos um repositório, temos o outro repositório implementado, temos aqui o make reservation, temos esse ID, o teste agora tem tudo para andar. Se der erro, a gente descobre o que é. Ó, vamos rodar esse teste, já rodei o banco de dados, vai dar algum erro, a gente vê o que é, não deu erro nenhum. Mas e aí? Será que de fato esses dados estão no banco? Então, repara que a gente vai precisar de mais um use case para fazer essa análise. Então, eu vou copiar e colar, vou fazer um use case para pegar a reserva, né? Ó, get reservation, ele talvez até tenha os dois, poder até eventualmente ter os dois repositórios, tá? Mas eu vou simplificar, vou deixar um só. Por que eu digo que pode ter os dois? Porque eu poderia querer pegar a categoria do quarto, o preço por dia, ou o preço por hora, essas coisas, né? Aqui, de certa forma, eu só quero reservation ID. Esse output, ó, eu vou descer o input para o output, porque eu vou reaproveitar esses campos. Vou dizer que eu tenho aqui, ó, reservation igual a await this reservation repository get reservation ID return. Aqui é legal ter essa dissociação. Então, vou separar o que é objeto de domínio do que é DTO de saída, né? Não preciso mais de input. E aqui eu vou ter uma espécie de mapeamento, ó. O room ID, o e-mail. Vamos entender porque isso é importante daqui a pouco. Check-in date, checkout date. Também precisamos, ó, de duration, price e, por fim, status. Então, aqui. Duration. Repara que aqui eu já vou direto no getter. Price. E status. Fechou. Será que tá certo? Não sei. Vamos ver agora, ó. E aqui tem um probleminha, ó. Eu fiz isso tudo e esqueci de fazer o teste antes. Então, isso quebra uma certa lei do TDD, né? As 3 leis do TDD dizem que você não deve escrever código sem teste, que é o que eu fiz agora. Você não deve escrever mais teste do que o necessário para passar no código e nem mais código do necessário para fazer o teste passar. Então, você não pode nem escrever muito teste, nem escrever muito código. As coisas têm que estar sincronizadas. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá. New get reservation. Vou usar o mesmo repo, né? Reservation repository. Vou pegar aqui output get reservation igual a execute, mesma metáfora do command, output make reservation ID. E aí eu espero que o e-mail to be input e-mail, né? E esse input é o input make reservation. Esse output aqui, ó, ele está falando que o e-mail does not exist, porque eu não botei await, né? Aí realmente não vai ficar certo. Vamos validar isso aqui por hora, ver o que acontece? Passou. Vamos dar uma olhada no objeto todo, para a gente ver o que vai ser interessante analisar. Um dos grandes problemas que existem nos testes, às vezes, é quando a pessoa não faz uma assertion bem feita, ou seja, valida menos do que deve. Assim, eu tenho cobertura, mas eu não tenho, de certa forma, aquela garantia que está tudo funcionando. Aqui, se a gente analisar, ó, ele falou, ó, são 4 dias a R$1.000. Era R$1.000? Era R$1.000 a diária. São R$4.000 de diária, 4 noites aqui no quarto, status ativo. Perfeito. Entrada, saída. Então, é fundamental que nesse teste eu faça isso. Ó, eu espero. Porque o principal aqui, de fato, é isso. É saber que a duração é 4. É saber que o price é 4.000. E é saber que o status é active. Isso é o fundamental. Porque uma coisa é cobertura, outra coisa é o teste estar correto. Então, poderia colocar um menos coverage para que a gente veja, putz, o que eu tenho de cobertura de fato aqui nesse código? Ó. Então, vamos abrir aqui no Browser Preview. Aqui, ó.
para não ter que chavear a tela. Reparou que eu tenho 100% de cobertura? Todas as linhas que existem aqui, ó, todas as linhas estão devidamente testadas. Né? Olha lá. Então a gente tem essa garantia. Tranquilo? Então você vê que a gente só foi analisar o coverage depois, mas a gente tem tudo isso aqui devidamente testado, e não só no coverage, né? A gente tem essas garantias aqui nas expectativas. Agora vamos lá e vamos fazer a implementação do comportamento da reserva do quarto por hora, que aí a gente vai começar a ver aonde o Open Closed se encaixa. Muito bem, vamos criar então agora a reserva por dia, né? Bom, antes disso eu vou fazer aqui, ó, fazer a reserva, melhorar o texto, né? De um quarto com pagamento por dia, e aqui de um quarto com pagamento por hora. Para isso eu vou mudar aqui para meio-dia, para ser 2 horas, e aqui pelo create, ó, o quarto por hora tem esse identificador e tem o preço de 100. Então aqui vai ter que ser 200, e aí vamos utilizar um ID diferente. Rodou o teste, vai quebrar, né? Ele calculou aqui 0.08, ele não entendeu que era 2 horas, ele tentou fazer a conta por dia. E isso faz com que eu tenha que trazer um comando condicional aqui para ver se o type é igual a day. E se for, eu vou calcular a duration dessa forma. Se for por hora, eu calculo de outra. Então não vou até 24 horas, vou até só 60 minutos. Tá? Qual é o problema disso? Você vai fazer o teste passar, só que eu começo a trazer um motivo de mudança para esse código que pode vir a trazer fragilidade. Não é que está no lugar errado. Só que, e se amanhã eu tenho um quarto que é por semana, por mês, por ano, que tem uma regra completamente diferente? Eu começo a ter muitas condições aqui. E aí o princípio Open Closed vem para tentar fazer com que isso aqui, de certa forma, esteja fechado para modificação e aberto para extensão. Então ele é um ponto de extensão. Como é que eu crio esse ponto de extensão? Tudo bem. Eu vou ter que criar uma interface, um contrato, chamado de Price Calculator. Essa interface, ela vai ter um método chamado Calculate. Bom, eu vou ter que saber a duração e eu vou ter que saber o preço. Então, de certa forma, eu vou dizer que eu tenho aqui check-in date e check-out date. E aí, no de promise, eu vou retornar um objeto que vai ser composto basicamente pela duration e pelo price. Detalhe que a gente poderia também criar um type aqui, só para a gente exercitar de forma diferente, né? Padrão strategy é um padrão polimórfico, ou seja, eu tenho múltiplos comportamentos, ou um padrão de comportamento, para esse mesmo contrato. Então, eu vou fazer com que a reserva conheça somente o Price Calculator e que em tempo de execução eu possa fazer esse chaveamento de uma maneira, né, uma forma mais dinâmica, né? Para isso eu vou criar 2 instâncias, ó. Hour, Price Calculator, podia ser hourly, né? Mas tudo bem. Implements Price Calculator. E eu vou ter também day, ou daily, Price Calculator. Beleza. E aí, para cada uma das classes, eu vou trazer essa implementação. Então, repara que eu posso mover comportamento daqui, na verdade, né? Ó, vou precisar disso aqui. Esse aqui é por dia. Vou precisar daqui, que é por hora. Ó, com isso eu mato esses 2 ifs. Segura esses ifs aí que eles vão ser interessantes logo, logo. Tá aí, só que não é, né? Isso é só const duration, né? Aqui eu não tenho esse this, então tira esses this, fechou. E aí eu vou ter o price. Que legal. Vou pegar esse price, trazer para cá. Aqui já sabe que é const. Fechou. Repara que eu vou precisar do room price. Então,
além disso, eu também vou ter que ter, na hora de fazer o cálculo, vou precisar do price. Senão, não vai rolar. Então, lembrei do price, agreguei. Acontece muito isso. Às vezes você define o contrato e você esquece de algum parâmetro, né? Então, aqui vai ser o room price, para que a gente não precise, de certa forma, colocar o objeto inteiro. Isso é legal porque gera mais desacoplamento, né? Então, aqui é o room price. Beleza. Atribuindo a price, tira esse this. Fechou. Na hora de retornar, duration e price. Fechou. Fechou. Muito bem. Mas como é que eu uso isso aqui do lado da reserva? Não tem mais nada. Eu vou ter que mover essa lógica para o critério de criação, de construção. Mas aí eu vou quebrar o Open Closed. É diferente. A intenção do Open Closed é ser aplicado no comportamento. Então, eu estou aplicando ele aqui, mas eu preciso, na hora de fazer a construção, de usar o padrão factory para decidir qual instância eu crio, eu instancio, eu vou precisar ter alguma lógica. Isso pode ser feito por reflection, você pode usar outras técnicas, dependendo da linguagem que você use, mas nada impede que eu faça um price calculator factory, é uma simple factory, não é factory method, não é abstract factory, static create. Bom, eu crio com base em quê? Do type. Tá aí. Eu não preciso acoplar o room também, ó. Só com base no type. Se eu tiver aqui no type day, return a new day, price calculator, e se for hour, new hour, price calculator. Se não, show new error. E aí não dá, porque eu não consigo criar uma coisa que eu não tenha a implementação disponível. Então, se não for passado nem day nem hour, ele não cria. Dessa maneira, eu consigo ter o resultado. Então, eu vou ter aqui... Na verdade, aqui estaria mais para um price and duration calculator, alguma coisa assim, tá? Mas vamos deixar o price mesmo. E eu teria que fazer mais ou menos o seguinte, ó. Posso fazer um destructuring aqui de duration e price. No JavaScript eu posso fazer isso aqui, tá? Ó, duration 1, price 2. O que isso aqui faz? Faz com que eu desestruture o objeto pegando esse duration atribuindo a variável local duration e esse price a variável local price. Tá? Guarda essa ideia porque eu vou ter que fazer o seguinte. Price calculator factory create com base em room type calculate, e aí eu não sei quem é. Check-in date é this check-in date, checkout é this checkout e price é room price. Fechou. Com base nisso, this duration e this price. Beleza? Então, repara que aqui a gente tem o ponto de extensão. Então, esse é o princípio de design que faz com que eu desacople a reserva do processo de cálculo de duração e preço. No futuro, se eu tiver uma outra estratégia, eu simplesmente estendo essa classe, chamada de Price Calculator, e crio. Então, não teria muito problema, né? Vamos ver como é que ficou? Passando. Então, se a gente tiver qualquer nova necessidade, essa classe ela não é modificada. Essa parte mais interessante. E aqui, olha que legal. A gente tem o uso, né, de um contrato, de uma interface. Repara que eu tenho até uma certa duplicação de conteúdo, né, de regra aqui e aqui. Então, eu até poderia vir para cá, mudar isso aqui para uma abstract class, mudar isso aqui para extends. Agora é orientação objeto e uso de design patterns, né? Criar um método abstrato, olha só que interessante. Abstract calculate duration com base em check-in date e checkout date. Volta um number. Olha que interessante. Trago para cá. Trago para cá.
Tá aqui os dois, né? E aqui eu tenho o meu calculate principal. Nesse ponto aqui, eu poderia dizer o seguinte, ó. Const duration é igual a thisCalculate duration. Beleza? Check-in date, check-out date. Fiz o cálculo. O price a gente já viu que é igual. Na verdade, esse trecho todo é igual, ó. Ctrl X, Ctrl V. Fechou. O que fica para baixo aqui, ó? Fazer um return. Vou tirar esse const, ó. Repara que o calculate não é mais sobrescrito. Mesma coisa aqui, né? Ó. Vou dizer aqui, ó, return. Tiro isso aqui daqui. Isso é um padrão chamado template method. Então, apesar de ter dito que a gente ia usar strategy, a gente viu que tinha um comportamento duplicado. Eu subi o comportamento para o template. Por que isso aqui é um template? Porque tem uma parte desse código que eu não sei resolver no Price Calculator. O que faz com que eu não possa instanciar a Price Calculator porque ela é abstrata. Deleguei para a subclasse e ela tem a única responsabilidade de dizer, ó, como é que você faz para apurar a duração, dado que eu tenho o Day Price Calculator ou o Hour Price Calculator. Então, esse é um padrão bem interessante chamado de Template Method, que na verdade é uma especialização do Strategy, né? É um caso particular do Strategy, quando você tem código nas subclasses que poderiam ser reusados na superclasse, e assim eu não modifiquei a forma como eu interajo com o Price Calculator. Você vê que para Reservation ficou igual. A diferença ficou na hierarquia de classe, por isso que é tão importante entender orientação a objeto, entender Solid Principles, Design Patterns. Então, com isso a gente conseguiu utilizar esse princípio de design. E detalhe, gente, em vários outros vídeos eu mostro, aqui eu poderia introduzir um Value Object, poderia trazer mais comportamento para essa entidade, fazer o cancelamento da reserva, várias coisas. Mas o meu foco nesse vídeo foi justamente te mostrar como que a gente pode usar o Open Closed para flexibilizar o comportamento, como a gente fez aqui, e também o padrão Strategy, e mostramos também o refactoring do Strategy para o Template Method, para otimizar essa hierarquia de classe, reduzindo duplicação. Espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, deixe seu like. Se inscreva se você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com alguém que você saiba que tem interesse nesse assunto. E também confira no link da descrição o meu curso de Clean Code, Clean Architecture, porque as inscrições estão abertas nesse momento. Tá? É um curso muito legal que vai transformar a sua visão sobre como desenvolver software com mais qualidade. Então a gente aborda desde Clean Code, passando por Refactoring, TDD, como a gente fez aqui, Hexagonal, Clean Arch, DDD, que muitos dos conceitos de Clean Arch, de DDD, de Domain Model, principalmente, a gente aplicou nesse vídeo de hoje. Também falo sobre arquitetura de microserviços, arquitetura orientada a eventos, CQRS. A gente aplica tudo isso aqui também no front-end. E durante todo o curso eu mostro diversos design patterns e também Solid Principles. Inclusive, você vai ganhar de bônus também. Bom, pelo menos para essa turma ainda ganha, né? O curso de Design Patterns. Então, te espero lá. Deixe seu comentário também se tiver qualquer dúvida, que eu vou ter o maior prazer em responder. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!